Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Normeli e você está no canal Normeli e suas plantas. Bom, meus amores, hoje eu trago para vocês esta belíssima planta conhecida como pacovar ou babosa de pau. Tem lugares que alguns conhecem como babosa de pau, mas aqui nós conhecemos como pacová. É uma planta belíssima para ser cultivada na área interna, certo? É uma planta que não aguenta o sol pleno. Então, ela é uma planta que podemos dizer que é de sombra ou meia sombra. Como vocês podem ver, ela tem uma folhagem que parece um couro, muito belíssima. Com este caule muito suculento, como vocês podem ver, ele é um caule bem gordinho. Então, é uma planta de fácil cultivo. Podemos dizer que até iniciante que não tem muito costume com plantas, pode cultivar ela tranquilamente, porque ela é de fácil cultivo. É uma planta que não aguenta encharcamento, mas ela gosta de um substrato úmido, tendo em vista que é uma planta que é nativa das matas. Como vocês podem ver, ela cria essas raízes porque é uma planta epífita, ok? Quanto ao substrato, o substrato para o pacovar deve ser um substrato soltinho, certo? Leve. Vou pegar aqui um pouco do meu para mostrar a vocês. E de preferência que seja bem pedaçudo. O que é um substrato pedaçudo? Substrato que contém carvão triturado, certo? Praticamente um substrato bem idêntico ao das suculentas, dos cactos, certo? Para que quando você fizer as regas, não fique água acumulada. Você pode regar e a água vai escoar. É uma planta também que você consegue dar um espaçamento bem maior nas regas, porque ela consegue ficar tranquilamente 8 dias sem regas, tendo em vista que é uma planta que vai ficar na área interna. Então, se você regar ela muito, ela vai encharcar e vai acabar apodrecendo esta parte aqui da folha, porque aqui ela já acumula água, ela já é, como você vê, ela é gordinha e ela tem água acumulada aqui no caule. Então você pode deixar 8 dias. Claro que o certo é dar uma olhada no substrato, mas ficando um pouquinho sequinho para você fazer a próxima rega, já é o suficiente. Outra dica é que, se você vê que o caule está querendo ficar murchinho, é porque ele já está com falta de água, certo? Mas é muito difícil acontecer. Como eu falei, é uma planta de sombra, mas ela gosta de bastante claridade, certo? Como ela é nativa da mata, na mata tem aquela claridade que é embaixo das árvores. Então, se você colocar ela em um local muito escuro, ela não vai desenvolver as folhagens, certo? Esta minha ainda é uma planta nova, mas estas folhas dela costumam a chegar até 40, 50 centímetros de folha. Como vocês podem ver, a minha ainda é uma bebezinha. O vaso pode ser plantada em vaso
de cimento, como está a minha. Pode ser em vaso de barro, mas também você pode cultivar ela em vaso de plástico. Se você mora em região mais quente, é aconselhável até cultivar ela num vaso de plástico. Eu estou notando que a minha está até com algumas folhinhas ficando meia amarelada. E vou fazer a mudança de vaso, certo? Vou colocar ela num vaso de plástico para ver se ela fica com as folhas, como vocês podem ver aqui, a diferença dessa folha para esta aqui. Essa aqui já é uma folha mais velha, então ela está sentindo um pouco mais. Então eu vou fazer a mudança de vaso, que é bem simples, certo? Eu acredito que esse vaso já esteja até pequeno para ela, tendo em vista que ela tem bastante raízes. Então, quando eu tirar, provavelmente esse vaso já vai estar com um emaranhado de raiz. Então, é interessante, de vez em quando a gente vê que a planta já está atingindo um tamanho maior, a gente trocar de vaso. Como é uma folha, como vocês podem ver, uma folha bastante grossa, se você colocar ela em um local que tenha bastante passagem de pessoas, podem acontecer de bater e ela vai quebrar com facilidade. Então, eu aconselho você colocar esta planta em um local que não tenha muita passagem, certo? E é bom, de vez em quando, você pegar um paninho, certo? E fazer a limpeza das folhas. Pronto, aqui eu reguei ela, certo? E eu posso vir passando o paninho e ela vai ficar com um brilho maravilhoso. Só precisa isso, você molha o pano ou se ela já estiver com a folha molhada, porque ela acumula bastante poeira. Mas quando você limpa, ela fica belíssima essa folhagem, com um brilho maravilhoso. A adubação para essa planta é uma adubação bem simples. Se você quiser adubar com o 10-10-10, que é o NPK, você pode, de 3 em 3 meses, você colocar um pouquinho do NPK 10-10-10, certo? Agora, eu aconselho a você usar um adubo de liberação lenta, porque você não vai correr o risco de adubar demais passando do ponto, porque pode matar a sua planta, certo? Então, se você é iniciante, eu aconselho você usar os adubos de liberação lenta. Você vai olhar na embalagem a quantidade indicada pelo fabricante e você vai colocar a cada 3 meses, que já é o suficiente para você ter uma folhagem linda, brilhosa e a sua planta se desenvolver, certo? Já falei das regas, que as regas pode ser até de 8 a 8 dias, certo? O local de cultivo, um local de sombra, mas com bastante claridade, ok? Então, meus amores, é uma planta belíssima que vale muito a pena você ter na sua casa. Sim, detalhe, ela pode ser cultivada até em escritório, locais que tenha ar-condicionado. Então, assim, é uma planta muito boa para se ter em escritório ou na sua sala. Tá joia, meus amores? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. Não esquece de compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá joia? Porque todas as vezes que eu postar algum vídeo, você irá ser notificado. Ok? Beijo no coração e até a próxima.